Eita. Estou ouvindo sinal de seta aí? Ué. Anderson está no YouTube. Boa noite, meus irmãos. Vamos aí no nosso estudo da noite de hoje, do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer nossa prece inicial. Eu vou pedir a Jaqueline para fazer a nossa prece inicial. Por favor, Jaqueline. Faço sim. Então, vamos agradecer a Jesus, ao nosso Pai Todo-Poderoso, Misericordioso, ao benfeitor da nossa Casa Espírita, Francisco de Assis, por mais essa noite de estudo do Livro dos Espíritos. Pedimos toda a espiritualidade que envolva o nosso irmão Anderson na noite de hoje, e a todos os presentes dos dois lados, do lado do YouTube, do lado da vida, para que possamos cada vez mais aprender a doutrina dos Espíritos. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir alguém para ler para a gente. A gente vai estudar hoje o item 145. Vamos lá. Por favor, alguém lê para a gente a pergunta e a resposta. Eu vou ler, então. Tá ok, Rui? 145, do Livro dos Espíritos. Como tantos filósofos antigos e modernos discutiram durante tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Resposta: esses homens foram os precursores da eterna doutrina espírita. Eles prepararam os caminhos. Eram homens, logo podem ter se enganado, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Porém, seus próprios erros servem para fazer realçar a verdade, mostrando os prós e os contras. Aliás, entre estes erros encontram-se grandes verdades que um estudo comparativo vos faz compreender. É interessante a gente ter a ideia justamente de que hoje em dia, nas ciências humanas, você já faz trabalho comparado, história comparada. Na história comparada, se busca conhecimentos de culturas diferenciadas ou épocas diferenciadas. Na antropologia também já se faz comparações. Na religião tem, na área da ciência das religiões, tem religião comparada. E tudo isso ajuda a entender melhor o conhecimento humano, né? Dá para entender melhor o conhecimento humano. A doutrina espírita, o espírita, ele tem como aprofundar o seu conhecimento, o seu entendimento, nesse momento, lendo os grandes autores. Então, é sempre interessante, né, a gente ler os grandes pensadores da humanidade, mesmo que como os espíritos responderam para Kardec. Visões como a que a gente estudou no item anterior, né, de alma da terra, essas coisas, elas, hoje, os espíritos nos dizem que não é bem assim. Mas a gente, no meio daquelas teses, hipóteses e mitos, há muito conhecimento que pode ser lido, refletido, e adianta, muitas vezes, conhecimentos que a gente vai vir a adquirir mais à frente.
Então, isso que eles estão falando é realmente, em todos os tempos, né, no Livro dos Espíritos, eles falam isso para a gente, né? Em todos os tempos, você teve missionários, espíritos com mais evolução, que trouxeram conhecimento. Agora, é claro que quando você está encarnado, você fica preso aos condicionamentos culturais da época, né? Então, não adianta você querer que encarnados, por mais que sejam sábios, reflitam toda a realidade espiritual. Essa é uma vantagem, né, que a doutrina espírita traz para a gente. A doutrina espírita traz a vantagem da gente ter um conhecimento direto do extrafísico. Mas, mesmo assim, a gente não tem todo o conhecimento. A gente só tem o conhecimento possível à nossa capacidade de entendimento. Então, mesmo entre nós espíritas, o entendimento de certos conceitos vai ser diferenciado. E justamente a leitura dos pensadores no campo da ciência, da cultura, das humanidades, das artes, é que vai permitir que você aprofunde, até mesmo por comparação. Né? Até mesmo por comparação. Isso é bonito saber disso, isso é belo. Né? A gente saber que o conhecimento espírita estimula na gente um aprofundamento do saber humano, da cultura humana. Que quanto mais nós estudarmos, a gente vai entender até por que Kardec fez algumas perguntas. Né? Algumas perguntas que Kardec faz aos espíritos, como essa da alma do mundo, do item anterior, só é possível para quem tem leitura. Quem nunca ouviu falar da teoria de Gaia, da alma da Terra, não vai fazer uma pergunta dessa. Para você fazer essa pergunta, você tem que ter alguma leitura, saber que existem essas teses, essas hipóteses, né? Que o conhecimento espírita fala para a gente que não é real, não existe uma alma da Terra, mas existem, sim, mentores espirituais que coordenam os processos da Terra, né? Então, quanto mais leitura a gente tem, mais proporciona para a gente visão das coisas, né? Por isso que é interessante essa proposta feita pela espiritualidade da história comparada, da história das religiões comparadas, porque isso ajuda muito, realmente, a gente ver muito ouro espiritual no conhecimento já passado pelos homens, né, pelos sábios da Terra. Alguém gostaria de comentar, gente? Ou perguntar alguma coisa? Eu tô com a câmera fechada, gente, porque eu tô no trânsito, tá? Mas já tô chegando em casa. Assim que eu chegar em casa, eu entro e abro minha câmera, tá? Vocês me perdoem. Alguém quer comentar, gente? Eu só tenho uma colocação para fazer em relação dentro dessa questão, em relação ao que nós ouvimos, né, que hoje os cientistas estão descobrindo, para muitos estudiosos do espiritismo, vão ver que essas informações já estavam lá atrás, quando muitos deles hoje nem conseguem obter corretamente, mesmo toda tecnologia que tem hoje o planeta, eles não têm a resposta certa, mas nós já sabemos o que está acontecendo e o que está tendo de real, né? Mas os cientistas ainda não sabem. Mas nós já temos esse conhecimento que foi nos passado pelos espíritos, que essas coisas existem. Por exemplo, eles estão fazendo uma pesquisa, há vida ou não em Marte. Nós sabemos que existe, né? Eles agora estão dando os primeiros passos, descobrindo que há vida em Marte. Mas nós já sabíamos há muito mais tempo, através das informações dos espíritos, né? E que ainda não chegou ainda completamente
na sociedade, né, no planeta. Só lembrando que a vida em Marte, né, nos livros mediúnicos, a gente pode estar falando de uma coisa de outras dimensões, né? Ou seja, que fisicamente, Marte não tem oxigênio. Então, a vida em Marte, ou a vida nos globos, diferentes globos próximos da gente, que a literatura mediúnica fala, pode estar se referindo a uma vida em dimensões espirituais, né? Ou Sim. até mesmo como o Chico Xavier falou, né? O Chico Xavier falou no Pinga Fogo, quando perguntaram a ele sobre a vida em Marte, o Chico Xavier falou sobre nós ainda temos que estudar o multiverso, a questão do multiverso, que seriam a possibilidade de outros planos físicos em dimensões paralelas, ou seja, muito provavelmente o homem não vai encontrar no mundo físico isso, por enquanto, né? Não sei. Mas aí é só especulação, né? Mas, de qualquer maneira, é verdade. O conhecimento espiritual, das coisas espirituais, sobretudo, né? A ciência ainda não chegou lá. A ciência não chegou. Mas justamente para isso que existe a ciência espírita, né? Para falar da realidade espiritual da vida, né? Esse aspecto oculto da vida, né? Essas coisas todas. O que mais, gente? Anderson, eles falam assim, os próprios cientistas falam assim, eles ainda não têm tecnologia para descobrir realmente qual é o tipo de vida que tem em alguns planetas. Eles disseram que mais à frente, com certeza, eles vão poder descobrir, porque os equipamentos que eles têm hoje não têm condições ainda, eles falaram assim mesmo, falam assim mesmo, ainda de dar essa certeza, mas que eles, pelo jeito que eles já sabem, que há possibilidade, só que eles não têm como comprovar ainda. Porque, como você falou, não tem oxigênio, mas isso é inerente de nós aqui na Terra, no planeta Terra. Isso não quer dizer que em outros planetas se respira outro tipo de substância que não seja, que a gente não consegue nem ver, né? Nem consegue ver o oxigênio, sabemos que ele tem uma molécula, né? Mas nós não sabemos ao certo, conseguimos filmar ou ver com nossos olhos, nem com a tecnologia ainda conseguimos ver. Até que você viu o que está acontecendo lá em La Palmas, que aqueles gases mataram muita gente no período atrás, mas eles têm equipamento hoje para medir, fazer a medição desses gases, descobrindo que hoje as pessoas não podem ficar inalando aquilo que vão vir a óbito, né? A gente ainda não tem condições de ver, mas com certeza eles têm condições de medir, mas de ver, não. Sabemos que existe, mas não temos como dizer assim, estou vendo esse gás aqui que está passando, igual a gente consegue ver uma fumaça, né? É verdade. E aí, vou pedir para ler o próximo item, gente. Item 1. Um 46, né? 46. Eu leio. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Os espíritos respondem: não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside, mas particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem,
e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Aí vem a pergunta. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que situam no que consideram o centro da vitalidade, esses confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Ok. Essa é uma pergunta que tem a ver também com o conhecimento antigo. Platão vai nos falar. Deixa eu fechar aqui. Tem alguém aí anunciando aí coisas aí. A gente falando aqui de Platão e o cara vendendo água mineral, sei lá o que. Bom, Platão, ele vai tentar localizar a alma em várias partes do corpo, conforme a característica do indivíduo. Ele vai dizer que no peito estão os homens de coragem, a alma se localiza no peito. No ventre, os homens da concupiscência, aqueles que são mais vulneráveis ao prazer e ao comércio, ao dinheiro. E na cabeça, a alma estaria na alma dos filósofos, dos grandes pensadores. E então, mais uma vez, Kardec está fazendo uma leitura desses grandes pensadores e perguntando, né, aonde ela tem, como diz Platão, uma localização específica. E, na verdade, o que a gente tem? Hoje a gente sabe que o cérebro espiritual, o cérebro do perispírito, o paracérebro, é que comanda praticamente o ser, porque a nossa vida é mental, né? É o discernimento, o processo cognitivo que dá para a gente a visão das coisas. Então, realmente, se você quer localizar alguma coisa, é o ser pensante, e aonde está o chakra coronário e o corpo mental, e a glândula da epífise, que faz o intercâmbio. Então, ali, no centro cerebral, é onde a gente, né? Tanto assim que se você... o cérebro do perispírito, ele geralmente, se você puder ver, ele é iluminado, mais iluminado que outras partes. Mas você não pode, assim, pensar em perispírito como a gente pensa o corpo físico. Porque quando você está desencarnado ou desdobrado, você... Quando você está desdobrado ou desencarnado, o que acontece? Você enxerga por todos os poros, por todo canto.
Você não tem essa coisa que a gente tem aqui no corpo físico. Quando eu estou no corpo físico, a única forma que eu tenho para enxergar é os olhos. Você, quando está desdobrado, lúcido, totalmente lúcido ou desencarnado, você vê por todos os cantos, por todos os lados. Por quê? Porque, na verdade, quem vê é o eu. O perispírito, ele é apenas um envoltório, um invólucro, né? O perispírito é um invólucro. E, para além do perispírito, tem o corpo mental, que não tem uma forma humana, é um ovoide iluminado, que se enxerga de todos os cantos. E o espírito, muito mais. Para além do corpo mental, o espírito, a essência divina. Mas, de qualquer maneira, se você quiser pensar nisso, realmente, que você pode pensar na cabeça. Que é lá que está o cérebro físico e o paracérebro, o cérebro do perispírito, né? E o corpo mental, que é onde nós temos, que nós somos, também está ali. E o próprio chakra coronário, que é o principal chakra do pensar, do perceber a realidade da vida, também se localiza no cérebro, né? Então, tudo isso nos faz ver essa percepção, mas não devemos pensar nunca num local assim, como se só estivesse ali. Esse que é o risco. A gente não pode pensar separado, porque não é assim que funciona. Essa visão separada, ela era assim, mas à medida, hoje a gente sabe que a visão cartesiana, ou seja, que separa as coisas em partes isoladas, ela, hoje em dia, para falar das coisas espirituais, ela é insuficiente. Hoje a gente tem a visão holística, em que o todo, a parte está no todo e o todo está na parte. Então, a visão holística é o holos. Então, a gente não pode enxergar o perispírito ou o corpo mental como que fique num local separado. Eu sei que é um pouco complexo isso, mas quando vocês começarem a ter essa percepção de que, na verdade, fora do corpo, você enxerga para todos os cantos, porque o perispírito o perispírito ele é expansível, você começa a sair dos limites, os limites mentais do corpo físico, porque a gente não só está encarnado, e encarnado a gente está limitado, mas se a gente começar a enxergar como a gente a gente começa a quebrar essa couraça mental que nos circunscreve. Então, por isso que a gente não tem que pensar em termos de parte. Em qual parte? Não, é o todo. É um holos. O perispírito, ele é um holocorpo, né? Um holossoma. É um corpo como um todo, né? Em que cada parte reflete o todo. Eu sei que é complexo isso daí, mas é fácil de entender que, em essência, o eu ele está em todo o seu ser. Ele se manifesta como um todo. Quando ele precisa se manifestar no mundo espiritual, ele usa o perispírito. E aí ele usa o cérebro do perispírito. E quando ele precisa se manifestar no corpo físico, ele usa o cérebro do corpo físico. Alguma questão, gente? Sim, Anderson. Pode falar. É por isso que quando a gente vê, quando você vê o espírito, você vê sem paredes, você não vê um lugar circunscrito, ou seja, fechado. Você, quando vê, você vai ver
o todo. Você não vai ver assim, uma parede, aqui tem uma parede, você está numa sala, não. Você não vai ver isso, você vê um todo. É verdade. Eu comentei daquela vez que a gente vê o espírito. Ele está lá atrás, mas você está vendo um todo. Você está vendo lá atrás, mas você está vendo na frente, está vendo atrás, está vendo em todos os cantos. Você não está vendo ele circunscrito a uma parede, ou porque você não tem o olho lá atrás, mas você está vendo ele, porque o espírito é essa expansão que ele vê em todos os lugares, e não é circunscrito a um local. Isso que é interessante, né? É verdade. Quanto mais a pessoa tiver, o médium vidente tiver essa visão, mais melhora para ele a, a percepção dessa coisa que você falou. Quanto mais aberto a isso, porque a gente sofre muito condicionamento do corpo físico, né? Então, por exemplo, tem gente que, para não ver o espírito, por exemplo, né? Tem gente que faz assim, né? Mas, na verdade, se tu tampar o olho, tu está tampando o olho físico. E, às vezes, funciona por causa do condicionamento, né? Mas, na verdade, em tese, não é por aí. Você não vai deixar de ver o espírito porque tampou o olho físico, né? Pode falar, Cecília, fica à vontade. A Ivone Pereira, a Ivone, quando ela estava desdobrada, ela explica isso, que ela não sabia explicar, mas que ela conseguia ver, falar, sem utilizar os órgãos da boca, do ouvido, e tudo, que parecia que era um todo dela, um todo que percebia, um todo que sentia, um todo. A Ivone Pereira tem um capítulo no livro dela, não sei se é Divisão Invisível, tem um livro, mas que ela explica isso, ela fala sobre isso. Olha, esplêndido, a Ivone. Eu aconselho, vou procurar saber qual é o livro para falar, que assim de cabeça eu não sou igual a você, que guarda, né? Mas ela explica que quando ela está desdobrada, ela consegue ver, ouvir, falar, mas ela não estava sabendo explicar qual é o processo, mas que era um todo. Ou seja, o perispírito dela conseguia ver, ouvir e falar, mas sem precisar exatamente da boca, do ouvido e dos olhos. Hein, Anderson? Isso que ela está falando, por exemplo, isso aí não depende também do espírito, que, por exemplo, você está vendo aquele espírito, mas quando você vê, por exemplo, um ovoide, ele está restrito no mundo dele, né? Ele está animalizado, vamos dizer assim. Ele, com tanto aquele pensamento que ele continua mantendo, né? Fixo em alguma coisa, o que acontece? Você não consegue ver ele. Por exemplo, você vai ver ele aqui na tua frente porque está ali falando, porque ele mesmo restringe essa visão ampla dele, porque ele está se restringindo com aquele pensamento que ele faz de uma coisa fixa, né? Que ele acaba se deixando pequeno, e você também vai ver ele pequeno. Ele não tem essa percepção, né? Ele mesmo não. Como você falou, ele se autorrestringe, né? Isso. Aí, Rui, você vai me explicar. Pelo que os ovoides, eles estão tão restritos que eu acho que eles não têm mais percepção nenhuma, porque eles estão presos dentro da vibração negativa deles. Verdade. Eu já tive a experiência de ver tá? Espiritualmente, é uma coisa muito desagradável, sabe? Eu já tive experiência de ver vários. Quando eu vi, não é toda hora que chega, não, mas quando eu vi, eu fiquei muito assim, me chocou. É impactante. Impactante. Mas é o que eu estou falando. Eles estão tão presos, os ovoides, pelo que eu via e percebia, eles estão tão presos que eles não têm condição mais de ouvir nada, entendeu? Só trabalham na base da vibração. E a vibração dele é única. Esse, por exemplo, que eu vi, que eu senti, ele falava, eu sou animal, eu sou animal, eu sou animal, e ele se transformava nisso que ele falava. É incrível, porque ele está com a mente fixada naquilo e ele não consegue se ver livre daquilo. É verdade, é verdade. Então, a gente vê
Nesse caso patológico doentio, né, esses irmãos eles perderam a forma devido ao seu monoideísmo. Eles estão presos a uma ideia fixa. E como eles estão presos a uma ideia fixa, né, estão auto-obsediados, o alcance de percepção deles é totalmente restrito. Vocês pegaram o pior exemplo, né, que é o do ovoide. É o pior exemplo. É o espírito em seu estado mais lastimável, né? Então, nós temos que entender essa questão da localização como holos, como um todo, não em partes. Vamos, então, para o item 147. Se ninguém tem mais nada a falar sobre o item 146, porque os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo. Aí ele vai falar, né? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então, um dos astronautas soviéticos que estiveram no espaço, eles viram a Terra e tudo mais, e um deles exclamou assim: estive no céu e não vi a Deus. Né? Foi a visão que esse astronauta relatou. Estive no céu e não vi a Deus. Se referindo à visão de céu como se fosse algo físico, né? Até, apesar na Idade Média, realmente, as igrejas acreditavam no céu como algo físico. E muitos médicos, quando abrem um corpo físico para fazer cirurgia, eles falam isso, eu abri o corpo físico e não vi a alma. Então, é justamente o que os espíritos estão respondendo aqui. O fisiologista se refere ao que vê. Então, muitas pessoas estão presas a uma visão apenas do que vê. E se tornam materialistas porque entendem que só existe aquilo que eles veem. Então, muita gente é materialista porque entende que só existe aquilo que ela vê. O que nós temos que perguntar a essas pessoas é sobre as ondas que transmitem a imagem da TV, essa imagem aqui, né? A energia elétrica também. Energia elétrica. Tem uma série de ondas, vibrações e forças que estão passando por aqui e que está no invisível. Então, essa crença de se ater apenas ao que vê é muito limitado. É um materialista muito limitado. A gente respeita, mas a gente entende que há muito mais coisas entre o céu e a terra que nosso olho desconhece. Então, todo o nosso espectro visual, ele vai do infravermelho, do vermelho ao violeta. Tudo que é abaixo do vermelho, nós não enxergamos, é o infravermelho. São as cores infravermelho. E tudo que vai acima do violeta, nós também não enxergamos. São as cores do ultravioleta. Alguns animais conseguem ter uma visão do espectro maior do que a nossa. Conseguem ver um pouquinho melhor. Então, nós estamos condicionados, limitados a um alcance da nossa visão.
Mas há materialistas que realmente não acreditam no que não vê. Eu até entendo que a gente não deve ser crédulo, não deve acreditar em tudo. Conhecimento espírita, ele não surge a partir da crendice. Alguém disse e é verdade. Não foi assim. Por isso que o que explodiu foram as mesas girantes. Em 1848, as batidas de Charles Roseman, em Hydesville, com as irmãs Fox, foi um fenômeno físico, de efeito físico. E as mesas girantes também, efeito físico. Por quê? Para chocar. Para criar realmente, não é uma coisa fácil de você dar uma explicação. Por quê? Porque é físico. Então, as pessoas até hoje criam hipóteses, mas eles... Por isso que a espiritualidade, quando surge na Europa e na América, ela surge com um fenômeno físico, para criar um impacto, para gerar impactoterapia. E, ao mesmo tempo, você teve grandes médiums de efeitos físicos, como Eusapia Paladino, por exemplo, e Eva Carrière. Por quê? E Daniel Douglas Home, entre outros, para criar um impacto naquele materialismo que só acredita vendo. Esses médiums, século XIX, início do século XX, de efeitos físicos, para gerar um impacto assim nesse materialista que só acredita no que vê. Pode falar, Rui. Em relação a isso do materialismo, né, dessas pessoas que eles insistem em manter o materialismo, eu tive uma experiência, né? Essas 3 cirurgias que eu fiz, todas foram anestesia geral, e realmente você tem contato por enquanto você está ali, você nem vê o teu corpo, mas você vê coisas que realmente... E um desses cirurgiões, ele, por saber antecipadamente que eu era espírita, ele fez uma brincadeira comigo, né? E aí, você viu meu pai? Aí que o pai dele tinha vindo a óbito há pouco tempo, né? E o pai dele também fazia parte da ordem que eu faço, né? Então, o que acontece? Aí eu respondi simplesmente para ele, não entrei na brincadeira dele, né? Na descrença dele, ou querendo me falar, não, teu pai está bem. Graças a Deus ele está bem. Só respondi isso. Não me ative em explicar mais coisas, porque não adianta tudo que eu falasse, né? Ele ia querer provar o contrário. É verdade. Né? Então, não adianta você entrar nessa discussão. Realmente, lá Não. atrás já falava isso, o materialista ele é tão convicto daquilo que ele é orgulho mesmo. Eles aqui colocam de uma forma bastante clara. É orgulho. E eles não querem se sentir diminuído, achando que tem um Deus que possa ser maior do que eles. Eles se acham bam naquilo que eles fazem e só tem o mérito deles. Esse que é o ponto mais crucial do materialista, né? Eles têm um orgulho, não querem se sentir diminuído por isso. Por isso que eles continuam nessa cegueira, né, espiritual. O problema é que você tem que a gente também tem que entender que os homens, nós, seres humanos, ao longo da história, usamos essa coisa da religiosidade para manipular, para ter poder, para ter terras. Então, muito materialista é avesso à religião, porque, olhando a história, os líderes espirituais, e até hoje você vê isso, usam essa coisa da cura, de falar com Deus, com os deuses, para se dar bem. Então, países da Europa em que muitos problemas sociais estão resolvidos, eles têm uma certa... Olha a história das religiões, você vê como a religião usa a boa-fé das pessoas para eleger político, por exemplo. Aqui no Brasil, é o que mais tem, para ficar rico, milionário, para prometer um céu para as pessoas, salvação, cura.
Então, às vezes, o materialista, ao recusar esse tipo de coisa, ele está sendo coerente, porque a história das religiões é muito triste. Há muita busca pelo poder e até mesmo no meio espiritualista mediúnico, a gente viu aí esse João de Deus, o que ele fez, né? E ele era médium. E ele tinha, ou tem, milhões na conta. Ou seja, isso tudo cria nas pessoas uma descrença. Por isso que na doutrina espírita não é a questão de você acreditar nos médiuns, mas de você entender a filosofia espírita, a lógica espírita, né? Só na crença do fenômeno, isso não teria chegado à doutrina espírita onde ela chegou. Isso Kardec fala, né? Nós precisamos entender os aspectos filosóficos e morais para a gente entender que a doutrina espírita ela não tem relação com nada disso que está aí, por aí. Né? O conhecimento espírita vai falar de uma realidade espiritual, mas não vai te botar dependente de alguém. Nós não somos dependentes de um guru, de um chefe. O próprio Kardec deixou isso bem claro. A doutrina espírita não tem um papa, um guru. Ela é toda orientada pelo mundo espiritual. De tal forma que se um ser humano, eu, você, qualquer um, quem for, cometer erros, vejam bem, são erros da pessoa. A doutrina espírita, a doutrina, ela não é a opinião dos espíritas. Então, o espírita ele pode ter opinião sobre muita coisa. Mas a doutrina espírita não está vinculada a isso. Por isso que Kardec falou que a doutrina espírita ela caminha com a ciência. E eu me mandaram um vídeo de uma pessoa aí conhecida no meio espírita, lá de São Paulo, falando contra a vacina. Veja bem, ele só cometeu um erro. Usar a tribuna espírita para falar disso. Ele ter a opinião dele é um direito dele. Mas a partir do momento que ele usa a tribuna espírita e vai contra a ciência, aí não. Aí ele está sendo antidoutrinário. O espírita não pode ser contra a ciência, a não ser que o cara seja pesquisador de ponta, esteja pesquisando nas melhores universidades do mundo, Harvard, Oxford, e possa contrapor. Se ele não tem isso, ele não pode. É um conceito doutrinário a gente caminhar com a ciência. Nas questões humanas, as questões da vida aqui humana, biológica, fisiológica. Por isso que a gente falou do planeta Marte. Dentro do que a ciência hoje nos fala, não tem como ter vida. Por isso que o Chico Xavier falou, eu falei de multiverso, não, perdão, não foi isso que o Chico Xavier falou. Ele falou do conhecimento do hiperespaço. Claro que eu não sei exatamente o que ele quis dizer, só ele que pode explicar isso. Né? O que ele quis dizer para entender a vida em Marte, como está escrito lá no livro do Humberto de Campos, que narra uma excursão que ele faz a Marte, né? E também no livro Cartas de uma Morta, da mãe dele, que ele psicografou, em que ela também vai conhecer a Marte. Eu entendi que aquilo ali é na área espiritual, no extrafísico, não sendo um erro anímico do médium, que também é uma possibilidade. Do espírito estar falando de um outro lugar e o médium ter interpretado Marte. Como a qualidade mediúnica do Chico é muito alta, a gente não acredita que tenha sido erro, mas sim, e até porque a ligação com a mãe dele era intensa,
e sim eles estão justamente a questão do hiperespaço. Por quê? Porque se a ciência vai e envia uma sonda e me mostra que não tem oxigênio e não tem como ter vida como nós conhecemos, acabou, a gente fica com a ciência. Mas aí o lado espiritual a ciência não conhece, sim. Ok, no lado espiritual pode ter vida tranquilamente. Tranquilamente. Então, Kardec colocou esse princípio, é um princípio que norteia o nosso olhar. A gente caminha com a ciência, ou seja, ideias antigas da ciência do século XIX, que ficaram ultrapassadas, a gente abandona, a gente caminha com a ciência de ponta, a atual. Mesmo que esteja escrito lá na Gênese. Por quê? Porque a ciência já avançou. Tanto é assim que na Gênese, que a gente acabou de estudar, a gente volta e meia falava sobre isso. Há uma nota na tradução da Federação Espírita Brasileira, atrás tem uma nota, que foi obrigada a colocar, falando sobre isso, que as coisas mudaram, que na época, etc, 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 etc. Pode falar, Rui. Está sem som, Rui. É sobre a colocação que você estava fazendo, sobre as pessoas ainda terem muito como seguir uma pessoa, né? Nas religiões, eles sempre seguiram um líder, tem um líder. Para eles tem que ter um líder. Então, você vê, isso é ainda tão notório que hoje, há pouco tempo, uma pessoa de uma outra religião perguntou: quem é o seu líder? Você é espírita, então quem é seu líder? Eu falei: nós não temos líder. Mas tem que ter. Eu digo: olha, o líder nosso é Jesus, que ele é o nosso modelo e guia. E isso sim, nós seguimos a ele, como vocês também seguem. Agora, líder mesmo, não temos. Mas eles não vão entender isso, eles não vão entender isso. É difícil, porque eu já vi um fato, que eu acho que até comentei aqui, mas é bom a gente comentar de novo, porque eu tive uma experiência um pouco assim, foi uma coisa realmente não é normal, é paranormal, que uma pessoa fez uma cadeira levitar com uma pessoa em cima, né? E o pessoal da área evangélica saíram gritando, disseram que não viram, não acreditavam naquilo que eles viram, e chamando o professor, tá? Que ele era um demônio, que era coisa do capeta, do diabo. E saíram, desceram, largaram a aula, depois que ele fez isso, né? Que o cara subiu na cadeira, sozinho, eles saíram. Isso aí foi uma aula, olha só, de pós-graduação de Direito Criminal. Tá? Você vê como é que é a coisa. Não tinha gente ali cabeça de bagre, não. Para estar numa pós-graduação ali, tinha juiz, tinha superintendente da Polícia Federal, tinha um monte de gente graduado. E ele fez isso como? Ele era médium de efeitos físicos? Eu acredito que ele usou 8 pessoas, foi 9 pessoas, para colocar a mão, né? Tipo, sim, eu já fiz magnetismo. Isso. O cara simplesmente subiu. Eu acredito que ele fez isso usando o próprio mediunidade das pessoas que estavam ali. Ele, com certeza, ele ia obter isso, né? Eu, na época, até não entendia, porque eu não estava imerso dentro do espiritismo. Hoje eu entendo. Mas isso daí, essa reação que você está falando, é um restringimento, tem a ver com o que vocês estavam falando do ovoide. Certas crenças, elas são restritivas. Elas restringem a consciência. Então, o indivíduo ele pode ser muito inteligente, não tem nada a ver com ser inteligente ou não ser inteligente. Ele pode ser um excelente profissional, ser uma pessoa com PhD até, mas para certos aspectos da consciência humana, ele é restrito. Ele é restrito por causa das crenças que ele traz e por causa dos próprios condicionamentos que ele traz de outras vidas. Então, esse restringimento, ele na verdade, a gente respeita
A gente respeita. Mas cedo ou tarde a pessoa vai ter que vencer isso. Nem que demore 5 vidas. E aí a gente vê que há diferença do conhecimento espiritual libertador, que abre sua consciência, daquele que restringe e te põe pelo medo, te doma pelo medo. Tu se torna uma pessoa medrosa, e o medo tem muita ligação com a violência e com o não amor. Né? Uma pessoa que condena o outro, que acusa o outro, que tem ódio do outro, tem preconceito do outro, ele está vibrando não amor. E se ele está vibrando ódio, preconceito, desrespeito, ele tem mais dificuldade de acessar o amor. É uma realidade. Como a evolução ela se dá no amor, porque Deus é amor, essas crenças restritivas, elas, na verdade, a gente entende, não, todo caminho leva, mas, na verdade, essas crenças limitantes, elas fazem um pouco de mal dentro do campo evolutivo do ser, porque às vezes a pessoa vai demorar séculos para romper com essas ideias doentias do demônio, do medo, do mal, do que o outro é demônio. Hoje, muitos de nós que falamos do conhecimento libertário da reencarnação, falamos porque antes pregamos essas coisas para os outros, em outras vidas, como pastores e como padres ou gurus. A gente restringiu a consciência dessas pessoas nessas crenças limitantes. E hoje nós temos que fazer o movimento contrário. Falar da reencarnação e o conceito de reencarnação, como ele acaba com a ideia de inferno, falar da responsabilidade que cada indivíduo tem para com a sua própria vida, a partir do livre-arbítrio, de suas escolhas. Então, a doutrina espírita ela liberta as consciências quando ela diz que o móvel da tua felicidade é você que faz, cada um de nós. E a psicologia já fala isso para a gente. A psicologia nos ensina que quanto mais eu sou dependente do amor alheio, mais eu sou vulnerável à desilusão. Porque toda ilusão, cedo ou tarde, vai levar a uma desilusão. Não tem jeito. Como o espírito está numa jornada infinita, tudo aquilo que é nocivo, que é anti-evolutivo, cedo ou tarde você vai ter que entrar em crise, porque aquilo vai estar restringindo a consciência, o espírito. E nós temos uma predestinação, que é nos tornarmos espíritos puros um dia. Então, essas crenças restritivas, elas fazem bem, em certo ponto, ajuda a pessoa a não matar mais, a não roubar, a não usar drogas, a se tornar mais respeitadora. Então, ela faz bem. Quantas pessoas não deixaram de beber, não saíram do vício do álcool, das drogas, da vida de bandido, o que tiveram uma dessas igrejas para ajudá-las a se levantar e se erguer. Um trabalho maravilhoso que essas igrejas fazem e que a gente aplaude, com certeza. Mas, à medida que o espírito for avançando na sua vontade de crescer e expandir, toda crença que queira limitar a pessoa, ela vai ficando para trás, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. E nós, espíritas, nós vivemos um paradoxo.
Porque o conhecimento espírita é libertador. Mas nós, individualmente, muitas vezes estamos presos a crenças limitantes. Então, às vezes, até na nossa pregação, a gente traz ranço religioso de outras crenças. É muito comum isso, muito comum. Eu vejo muito. Vejo muito. A pessoa não teve, a pessoa até fala bem às vezes. Eu estou lá assistindo uma palestra aí no YouTube, isso aqui, mas aí a pessoa vem com coisa que não é da doutrina espírita, é dessas igrejas. Porque ele traz esse ranço. Por isso que o cara fala que é contra a vacina. Isso é ranço do igrejismo que ele veio. Né? Que ele... Por isso que eu estou falando tudo isso. Por isso que a gente, às vezes, tem que entender por que muita gente não acredita em religião e se define como ou agnóstico ou materialista. O agnóstico, ele não é exatamente ateu, mas ele não fundamenta a sua vida a partir de questões espirituais. É uma visão, entre aspas, materialista. Ele é descrente, ele não baseia as suas ações, as suas decisões a partir de uma igreja ou de uma crença qualquer espiritual. Esse é o agnóstico. Ele se abstém disso. E tem o ateu mesmo, o ateu que não aceita. Há vários tipos de ateu. Existem pessoas que não são materialistas, olha só que coisa. Ela não é materialista, mas ela é ateu. É ateia. Ela é ateia. Como pode ser isso? O budismo. O budismo não é materialista, é quase materialista. E eles são ateus. Eles não acreditam numa divindade, eles não acreditam em espírito. Né? É meio confuso para a gente, mas o budismo, na sua essência, ele não acredita que há uma essência espiritual que sobrevive. Né? Ele não acredita. Eu não sei explicar, tá, gente? Só um budista para explicar. Eu sempre me enrolo com esses conceitos deles. Mas eles não são materialistas também. Materialistas eles não são. Mas eles não acreditam em Deus, um Deus assim. O budismo não. Na sua essência, não. Então, tem gente que até é espiritualista, mas não acredita em Deus, que exista um Deus. Tem pessoas que saem do corpo, conhecem, sabem que existe vida espiritual, mas não acredita que haja um Deus. Então, há muita variedade. E existe a pessoa que realmente não acredita em vida após a morte e não acredita em Deus também. O nosso maior problema não é o materialista, o ateu, as outras escolas evangélicas, budistas. Nosso maior problema nessa encarnação é nós, em nós, nosso íntimo, nos desapegarmos das ideias terra-terra, ligadas às nossas emoções, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Esse é o nosso maior desafio. Como é que a gente consegue, no nosso dia a dia, né? Andou de ônibus, andou de carro, com a família, com os filhos, com a mulher, com o marido, com a nossa saúde, como é que a gente consegue se livrar das ideias terra-terra? Como é que a gente se espiritualiza? Então, o materialista às vezes,
teve um orador que falou uma coisa muito interessante, que eu já até usei em palestra. O orador que falou aqui para a gente no Around. Ele falou da irmã dele. A irmã dele foi na França. Não sei se alguém lembra quando ele falou isso. E a irmã dele é católica. E ela foi assistir a missa lá na França. E a missa foi 10, 15 minutos só. Aí ela estranhou e ela falou com a amiga lá, né, com as pessoas que foram com ela na igreja. E aí a pessoa falou: aqui a gente não precisa que ninguém fique dizendo o que a gente tem que fazer. Aqui a gente sabe o que é certo e errado. A igreja não tem que ficar orientando a gente. Então não tem homilia. Eu achei aquilo muito curioso, porque na França eles não querem, eles querem o ritual, a prece, a oração, mas isso da igreja ficar dizendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer, não olhe, vote nesse, que isso não tem lá. Eles não aceitam que... Por que eles não aceitam? Eles são cristãos, eles são católicos, mas eles também têm muita cultura e sabem o mal que a igreja fez. Então, eles não aceitam que alguém fique dizendo, porque quando você sabe o que é certo e errado, gente, você não precisa de ninguém te dizendo o que fazer. Nosso tempo já está chegando. Eu me lembrei agora de uma outra palestra que eu assisti. Não, um vídeo. É um ator, aquele ator humorista, esqueci o nome dele. Um vídeo bem interessante, de valores. Se tivéssemos tempo, eu até tentaria passar aqui, mas outro dia a gente passa. Em que conta a história do brasileiro que foi num país lá da Europa, não me lembro se foi na Suécia, e no metrô tinha uma entrada que era gratuita. Aí ele perguntou para a pessoa: ué, por que tem que nem era o metrô que nem o nosso, né? Metrô, trem, que você entra, você paga, mas tinha uma entrada que era gratuita. Aí ele perguntou: aquilo ali é gratuito? Como é que é isso? Falou: aquilo ali é para quando uma pessoa estiver numa emergência e não tiver dinheiro, ela passar por ali. Aí ele falou: mas as pessoas não vão passar, não é, as pessoas não vão querer só passar por ali? Aí a pessoa chegou para ele e falou assim: por que alguém faria isso se a pessoa tem dinheiro? Aí ele falou: caramba, imagina aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, no BRT, neguinho já pula tendo que pagar, as pessoas já tentam burlar de tudo quanto é maneira. Então, vocês vejam que lá só passa realmente quem está em emergência. E ele ficou olhando, ele parou para ficar olhando. Ninguém passava. Porque realmente o povo, eles pagavam. Porque se você tem condições de pagar, por que você não vai pagar? Essa foi a pergunta que a pessoa fez para ele. A pessoa nem consegue compreender como um brasileiro vê isso. O brasileiro vê isso e fica espantado, né? Porque aqui, se você abrir um negócio desse, todo mundo vai embarcar na gratuita. Todo mundo quer se dar bem. Isso são valores. Muitos países já conseguem ter esses valores. Claro que a gente aqui não tem tempo de explicar mais coisas sobre esse assunto, né? Países que têm mais escassez, o ser humano fica mais à flor da pele na sua selvageria, né? Mas, gente, nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou. Tá bom? Ficamos por aqui, tá? Vamos fazer nossa prece final. O orador já está presente, né, Jaqueline? Vamos fazer nossa prece final, tá bom? Agradecemos a presença de todos. Qualquer questão que vocês tenham, gente, voltem com elas semana que vem, tá bom? Sem problema, porque o nosso tempo é curtinho mesmo. Tá bom, gente? Tá bom, Rui?
O Rui participou bastante hoje, hein? Isso aí, gostei. Hoje não teve o Tarcísio sumiu, nos deixou, mas frio. teve o Rui, isso é legal. Tá, Cecília também. É o frio. Vamos fazer então nossa prece final, gente, para a gente encerrar. Amado Mestre Jesus, é com alegria que estamos aqui juntos, reunidos, aprendendo, estudando, refletindo. Que o conhecimento espiritual, Jesus, possa calar fundo as nossas almas, nos estimulando a nos tornar seres humanos melhores. Permita, Jesus, que suas bênçãos, sua paz e seu amor nos envolvam. Esteja conosco. Estimule em nós o nosso melhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.